Bom, eu vou falar sobre um romance do Roberto Bolaño, hoje já apresentado, que é 2666. Em 2666, de Roberto Bolaño, uma cena que projeta-se por todo o romance fixou-se na minha memória com singular persistência. Oscar Amalfitano, um professor de filosofia chileno de 50 anos, acabava de chegar em Santa Teresa, procedente de Barcelona, e aí o parecido com o próprio Bolaño é estimulado, descobre na sua biblioteca um livro desconhecido. Trata-se do Testamento Geométrico de Rafael Vieste, matemático e poeta galego. O personagem examina o livro, pergunta-se pela sua procedência e finalmente sai ao jardim de sua casa e o pendura no varal, do lado de uma camisa da sua filha e de duas toalhas. Esta imagem do livro no varal percorre o texto nos pontos em que as diferentes secções cruzam-se com o personagem de Amalfitano. Sem entender, os diversos personagens do romance olham o livro pendurado, só para Amalfitano daquilo parece depender a própria vida. Por isso, quero ler esta imagem persistente como um emblema, que implicaria todo um movimento alegórico. Em última instância, como título desse emblema, poderíamos tomar o próprio 2666 e como explicação ou epigrama o romance todo, que tem umas 1200 páginas. Mas emblema do quê? Pode ser emblema do livro, da possibilidade de conhecimento, também da arte, mas sobretudo emblema da literatura. Uma literatura deixada em intempérie, sacudida pelo vento do crime. A imagem alegórica é fundamentalmente ambígua e polissêmica. Ela constitui uma escrita enigmática. O intuito deste ensaio é recorrer a alguns dos significados que a imagem do livro no varal irradia. Para isso, devemos voltar à cena em que o livro foi pendurado. Começa assim, cito: Una tarde Amalfitano salió al patio en mangas de camisa como un señor feudal sale a caballo a contemplar la magnitud de sus territórios. A referência à Idade Média não é gratuita. O personagem sai com o livro na mão ao jardim, lugar característico da alegoria medieval, em que cada um dos elementos, plantas, aves, água ou vento, guardava um significado. No Roman de Garros, o amor cortês é apreendido nesse espaço alegórico. No livro do Bolaño, o jardim da casa da Amalfitano também é um lugar central e é mencionado reiteradamente com sutis variações. Este é descrito como um, cito, jardín devastado, donde todo era de color marrón claro, como si el desierto se hubiera instalado alrededor de su nueva casa. Ou bem como fundo baldio, ou jardim estragado, ou jardim esquilmado e jardim quebrantado. No momento em que perdura o livro, é entre a tarde e a noite, com, cito, uma luna demasiado grande e demasiado arrugada. O sol brilhando ainda no oeste. E Amalfitano, nesse momento, procura em vão a sua sombra. Apesar de ter o sol presente, ele não acha essa sua sombra. O jardim de Amalfitano é um lugar ameaçado, onde são percebidos diversos sinais da iminência da violência que domina a cidade de Santa Teresa. Esta cidade é descrita, no avesso de qualquer celebração da modernidade urbana, como, cito, ciudad maldita, caótica, levantada em meio de la nada e marcada pela dor e a miséria. Aqui, o lugar da literatura é muito diferente daquele que começou a cantar Guillaume de Lorraine. O elemento da natureza que domina o local é um vento jovem e enérgico, que recorre o deserto e a cidade, contempla o cadáver de mais uma jovem assassinada e lê algumas páginas do livro de Vieste, cito, a ver se por aí havia algo que lhe fuera de utilidade, algo que le explicara el paisaje tan curioso de calles y casas
través de las cuales estaba galopando, o por explicar a él mismo como viento. Veja assim. Tal parece o vento do progresso que arrastrava irremediavelmente o anjo de Walter Benjamin enquanto as ruínas se acumulavam aos seus pés. É um vento apocalíptico, carregado de mágoa. Precisamente Benjamin, na sua reflexão sobre a alegoria do drama barroco alemão, assinala que a história se apresenta na alegoria sob a máscara da morte. Cito Benjamin. Na alegoria, a face hipocrática da história se apresenta aos olhos do contemplador como uma paisagem arcaica petrificada. A história, com tudo que desde o início era sendo extemporâneo, sofrido, malogrado, se exprime num rosto, não numa caveira. Veja. A história, em 2666, aparece como morte violenta e impune. Uma história do terror cotidiano e da vontade insensata de esquecer esse terror. Uma história como basural, caracteristicamente latino-americana. Cito o romance: el triste espejo americano de la riqueza y la pobreza y de las continuas metamorfosis inútiles, el espejo que navega y cuyas velas son el dolor. A noção da história como crime fica patente na parte do romance dedicada aos assassinatos. É uma série de 350 páginas que descrevem com detalhe os cadáveres de inúmeras vítimas de violação e assassinato em Santa Teresa. Diz um dos personagens, quizá o assassino. Cito: nadie presta atención a estos asesinatos, pero en ellos se esconde el secreto del mundo. Os assassinatos concentram, na sua repetição impertinente, maçante até, durante essas 350 páginas, uma apreensão da realidade como máquina do terror, onde centenas de pessoas são suprimidas, desaparecidas, em uma continuação velada da violência das ditaduras, que adquire as formas do interesse econômico ou político, ampliando desmesuradamente sua abrangência. As vítimas são pessoas comuns. Suas senhas aparecem assignadas quase arbitrariamente. São mulheres jovens trabalhadoras de cabelo longo. A elas lhes é retirada sua pertença à sociedade, que as apaga rapidamente da sua memória, invisibilizando o crime. Um dos personagens, policial experiente, faz sua avaliação da situação comparando as mortes massivas de Sonora com os centenares de mortos da Comuna de 1871 e os africanos que morriam nos navios do transporte de escravos. Cito: compartilhe contigo 3 certezas, diz este policial. A. Esta sociedade está fuera de la sociedad. Todos, absolutamente todos, son como los antiguos cristianos en el circo. B. Los crímenes tienen firmas diferentes. C. Esta ciudad parece pujante, parece progresar de alguna manera, pero lo mejor que podrían hacer es salir una noche al desierto y cruzar la frontera, todos sin excepción, todos, todos. O que faz a literatura nesta paisagem desolada? Qual o sentido ou sentidos que teria a literatura no deserto? Para tentar responder, devemos voltar à cena primeira, um livro de geometria pendurado no varal. Nesta cena, não só o jardim irradia significados ao remeter aos seus antecedentes literários. O próprio gesto de amalfitano é uma repetição de um ready-made de Duchamp. Uma vez pendurado o livro, o narrador se apressa a deixar constância disso e relata, em uma linguagem acadêmica, como a minha de agora, citando literalmente a biografia de Calvin Tomsky, as circunstâncias sul-americanas de sua obra de arte. Duchamp teria concebido o ready-made em Buenos Aires e enviado as instruções a sua irmã Suzanne como presente de casamento para que ela o realizasse em Paris. Questionado sobre seu significado, Duchamp explicou que o intuito de pendurar um tratado de geometria na janela era deixar que o vento passasse
passasse pelas páginas e escolhesse os problemas, e questionar assim a seriedade da ciência e fazer com que esta aprendesse algumas coisas verdadeiras da vida. O regime infeliz, como foi chamado, não resistiu sua exposição e dele se conserva apenas uma fotografia e um quadro de Suzanne. Raul Antero, no livro sobre Duchamp, os tópicos, assinala, cito, a historicidade vitoriosa que transparece a tela, pois apresenta, cito, a instalação desordenada por el tiempo a través de una imagen construida aleatoriamente por el depósito y fijación de materia, tal como las creaciones de polvo que el mismo Marcel haría más tarde junto a Matisse. Quando é perguntado pela sua filha, Amalfitano dá a mesma explicação que o francês. Cito: para ver se aprende 4 coisas da vida real. Lo vas a destrozar, dijo Rosa. Yo no, dijo Amalfitano, la naturaleza. Fecha aspas. Mas o gesto deste personagem não pode ser mais do que Duchamp. A vanguarda se esgota com a repetição. Seu gesto agressivo recua quando citado de uma biografia popular. Duchamp está aí como citação, como a anterioridade inalcançável que define toda a alegoria. Tanto Benjamin como Paul de Man definiram a alegoria em contraste com a valoração do símbolo, característica da estética romântica. O símbolo foi tido durante os séculos XIX e XX como aquela figura da linguagem capaz de aprender a totalidade, na assimilação possível de palavra e sentido, da experiência e a representação da experiência. Enquanto a alegoria era desestimada por específica e arbitrária. Mas é precisamente essa característica que a faz tão valiosa aos olhos dos dois críticos citados. A alegoria assume o caráter do literário, que é sua construção manifesta. Nela, entre a imagem e o significado se abre um abismo. Segundo Benjamin, cito, a medida temporal da experiência simbólica é o momento da epifania, onde o símbolo incorpora o sentido ao seu interior oculto, por assim dizer, florestal. Por outro lado, a alegoria não está isenta de uma dialética correspondente, e a tranquilidade contemplativa com a qual ela mergulha no abismo entre o ser imagético e a significação não tem nada a ver com a autossuficiência neutra que se encontra na intenção aparentemente afim do símbolo. Segundo Benjamin, portanto, é a morte que marca essa distância, essa separação. Cito de novo. Tanta significação, tanta sujeição à morte, porque é a morte que cava mais profundamente a linha dentada de demarcação entre corpo e significação. A morte adopta em Paul de Man a figura do tempo. Diz Paul de Man, o predomínio da alegoria corresponde invariavelmente ao descobrimento de um destino autenticamente temporal. Esse descobrimento se dá em um eu que procura proteger-se do impacto do tempo, se refugiando no mundo natural com o qual, em realidade, não tem nenhuma semelhança. Continua Paul de Man. Se o símbolo postula a possibilidade de uma identidade ou uma identificação, a alegoria marca uma distância a respeito de sua própria origem. E assim, renunciando à nostalgia e ao desejo de coincidir, estabelece seu idioma no vazio de uma diferença temporal. Desta maneira, impede que o eu se identifique ilusoriamente com um não-eu, que a partir de então reconhece-se plena, mas dolorosamente como tal. A alegoria, fim de cita, a alegoria questiona, pois, a pretensão de transcendência do símbolo, sua ilusão de recuperar a unidade com o mundo. Em palavras de Benjamin, cito, raramente existiu uma poesia
cujo ilusionismo virtuoso tivesse retirado mais radicalmente das obras a aparência transfiguradora por meio da qual já se tentou definir a essência da cultura artística. Veja-se. A alegoria, marcada pela morte e o tempo, revela então os limites do literário. Paul de Man conecta seu funcionamento ao da ironia. E cito: a alegoria e a ironia se encontram, pois, vinculadas na descoberta comum de uma situação crítica de caráter verdadeiramente temporal. Também estão vinculadas na comum desmistificação de um mundo orgânico que postula a modalidade simbólica das correspondências analógicas ou a modalidade mimética de uma representação em que ficção e realidade possam coincidir. O livro de Bolaño está impregnado desse doloroso movimento de desmistificação. Ao fazer da imagem do livro de Vieste Novaral o referente central do romance e situar assim a literatura no deserto, Bolaño questiona a possibilidade desta de revelar e redimir uma realidade abjeta e a vincula estreitamente com essa mesma abjeção. Uma das figuras enigmáticas do romance, invadido pela loucura, o pintor Edwin Jones, de novo, as relações com Jasper Jones são estimuladas, resume este universo desolado regido pela parcialidade deste jeito. Cito: mi amigo creía en la humanidad, por lo tanto creía en el orden de la pintura y en el orden de las palabras, que no con otra cosa se hace la pintura. Creía en la redención. En el fondo, hasta es posible que creyera en el progreso. Pero la casualidad, por el contrario, es la libertad total a la que estamos abocados por nuestra propia naturaleza. La casualidad no posee leyes, y si las obedece, nosotros las desconocemos. La casualidad, si me permite el símil, es como Dios que se manifiesta cada segundo en nuestro planeta. Un Dios incomprensible, con gestos incomprensibles, dirigidos a sus criaturas incomprensibles. Este personaje tinha chegado à fama mediante uma pequena obra de arte macabra, um quadro de onde pendia embalsamada a própria mão direita com que pintava. A dizer de alguns, el autorretrato mais radical de los últimos anos. Esse mesmo ato de cortar a mão e expor a mão o leva à loucura e depois à morte. Seu motivo, procurado por Piero Morini, um dos professores de literatura alemã que abrem o romance de Bolaño, é sintomático. Cito: por dinero, porque creía en las inversiones, en el flujo del capital. Quien no invierte no gana. Esa clase de cosas. Pero cita: nesta figura se perfila o vínculo da arte com o funcionamento ávido do mundo, onde as palavras invertem sua função. Se diz no romance: los muertos de la comuna no pertenecían a la sociedad. La gente de color muerta en el barco no pertenecía a la sociedad. Mientras que la mujer muerta en la capital de provincia francesa o un asesino a caballo de Virginia sí pertenecían. Es decir, lo que a ellos les sucediera era escribible, era legible. Aún así, las palabras solían ejercitarse más en el arte de esconder que en el arte de develar. Desta maneira, Bolaño apunta a um funcionamento perverso da escrita e a sua conivência. A literatura, a arte não estariam à parte de um universo injusto movido por interesses e dinheiro, mas dentro desse mundo, por interesse. A figura múltipla dessa conveniência inaugura o romance. São os 4 professores de literatura que vivem e viajam graças à sua paixão por um enigmático autor alemão. O romance reconstrói suas trajetórias acadêmicas quase idênticas, onde a literatura se constitui numa forma de vida. Como eles, os escritores mexicanos e latino-americanos que vivem do Estado sem entrega. Para definir sua atuação, Bolaño constrói uma
versão pós-moderna e estranha do mito da caverna. Cito: "Lo cierto es que tu sombra se pierde y tú momentáneamente la olvidas. Y así llegas sin sombra a una especie de escenario y te pones a traducir o a interpretar o a cantar la realidad. El escenario, propiamente dicho, es un proscenio y al fondo del proscenio hay un tubo enorme, algo así como una mina o la entrada de una mina de proporciones gigantescas. Digamos que es una caverna, pero también podemos decir que es una mina. De la boca de la mina salen ruidos ininteligibles. Por su parte, los intelectuales sin sombra están siempre de espaldas y por lo tanto, a menos que tuvieran ojos en la nuca, les es imposible ver nada. Ellos solo escuchan los ruidos que salen del fondo de la mina y los traducen o interpretan o recrean. Su trabajo, cae por su peso decirlo, es pobrísimo." É pertinente lembrar que quando Almafitano pendura seu livro no varal, também perdeu a sua sombra. Assim, um momento de desmistificação chega ao próprio romance. Na quarta secção, que pareceria que Bolaño procura fazer uma denúncia radical da atroz situação de Ciudad Juárez, onde cada ano continuam sendo assassinadas centenas de mulheres impunemente. Bolaño escreveu o romance em 2002, 2003, continuam morrendo mulheres em Ciudad Juárez todo ano. Então, esta quarta parte, onde Bolaño pareceria denunciar esta situação, ao fazer parte do romance, ao narrar estes assassinatos, as mortas passam a se converter em um elemento estrutural da obra, em um artifício narrativo. É o mesmo procedimento que realiza Almafitano. Sí. Convertía el dolor de los otros en memoria de uno. Convertía el dolor, que es largo y natural y que siempre vence, en memoria particular, que es humana y breve y que siempre se escabulle. Convertía un relato bárbaro de injusticias y abusos, un ulular incoherente sin principio ni fin, en una historia bien estructurada, en donde siempre cabía la posibilidad de suicidarse. Convertía la fuga en libertad, incluso si la libertad solo servía para seguir viviendo. Convertía el caos en orden, aunque fuera al precio de lo que comúnmente se llama cordura. De certa maneira, a profundidade da dor e o sofrimento dessas mortes de Ciudad Juárez é traída na sua versão escrita, posta ao serviço do literário. É curioso pensar que o mesmo 2666 foi traído imediatamente depois do epígrafe de Baudelaire que abre o livro. O epígrafe é um oásis de horror em meio de um deserto de aburrimento. Depois desse epígrafe foi colocada uma nota dos herdeiros do autor que explicava a intenção de Bolaño, na iminência da sua morte, de dividir o livro em 5 partes, que deviam ser publicadas uma por ano para que rendesse mais dinheiro para a família. Mas essa decisão foi desrespeitada pelo editor, em consideração ao valor literário do livro. Os incidentes editoriais desta obra, sua consagração nos Estados Unidos, sua fama internacional que a faz figurar entre os livros mais vendidos dos últimos anos, confirmam o desolado diagnóstico de Bolaño. A literatura está no deserto, deixada à intempérie de um sistema demencial e injusto. Nele, as palavras se vendem, como as pessoas se vendem. Mas, apesar de tudo, ela persiste. Dos empenhos infrutuosos que os professores de literatura realizam para achar um enigmático escritor alemão, resta somente uma certeza, e cito, que está aqui. Archimonde está aqui, dijo Pelletier, y nosotros estamos aquí. Y esto es lo más cerca que jamás estaremos de él. Uma das últimas imagens do emblema do livro no varal é esta.
Cuando llegaron a la casa ya no había luz, pero la sombra del libro de Dieste, que colgaba del tendedero, era más clara, más fija y más razonable, pensó Amalfitano, que todo lo que había visto en el extrarradio de Santa Teresa y en la misma ciudad. Imágenes sin asidero, imágenes que contenían en sí toda la orfandad del mundo, fragmentos, fragmentos. No deserto desse começo de século, a literatura adopta procedimentos alegóricos frente à ambição moderna da totalidade. Na evidência da sua constituição de artifício, adquire um valor de indício, aquele está aí, dedeítico quase. A sua índole fragmentária, a imagem tão benjaminiana da ruína, a ironia e desmistificação que a mina parecem guardar, paradoxalmente, como um rastro a ser decifrado ou um síntoma ou marca da experiência da escrita, sua própria persistência.